Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eu quero pedir que todos nós vamos repetir o versículo 6, apenas esta frase, essa última parte do versículo 6, estes que têm transtornado o mundo. E aí algumas traduções dizem alvoroçado, como é a que está aparecendo aí na tela. Seria interessante a gente falar de acordo com o que está aí na tradução da tela, para ficar todos falando num só coral, e o versículo de número 6, a última parte. Pode ser? Sim ou não? Sim. 1, 2, 3. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Agora volte aí as páginas da Bíblia para o capítulo 2 de Atos, versículo de número 37 ao 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Como eu disse ontem, foi-me passado 2 subdivisões de temas para falar nestas minhas oportunidades, sendo que ontem à noite nós falamos aqui sobre a natureza do avivamento genuíno, a natureza do avivamento verdadeiro. E o tema para hoje é como a história dos diferentes avivamentos podem hoje nos influenciar. Podem hoje, quais lições nós podemos aprender? O que nós podemos extrair da história dos diferentes avivamentos que aconteceram ao longo da história, tanto na Bíblia como na história da igreja, na história do cristianismo, e que podem nos ajudar hoje, podem nos influenciar a desejar ardentemente também experimentar um avivamento verdadeiro, um avivamento pleno, um avivamento real, um avivamento genuíno nos nossos dias. Eu quero começar comentando com vocês o seguinte: uma coisa que é muito importante nós pensarmos é que sempre que falamos de avivamento ou de reavivamento, sempre que destacamos a necessidade de um verdadeiro avivamento, é porque, com certeza, as coisas não estão bem ao nosso redor. Então, sempre que você tem um cenário de crise, sempre que você tem um cenário caótico, sempre que você tem um cenário de desvio da palavra de Deus, de frieza espiritual,
de mornidão espiritual. Sempre que você tem um cenário em que a igreja, como igreja, já não sinaliza mais o reino de Deus, já não é mais relevante no contexto social em que ela está inserida. Sempre que nós temos uma realidade ou um cenário de uma nação decaída moralmente, enfrentando crises políticas, sociais, econômicas, crises institucionais, crise de família. Sempre que você observa no cenário da sociedade que as taxas de homicídio aumentam, que os escândalos morais, tanto entre religiosos como no mundo secular, são cada vez mais recorrentes. Sempre que você observar que a pedofilia, que o feminicídio, sempre que você observar que o racismo, que o preconceito, que tantas outras coisas que adoecem a nossa sociedade, que afetam a nossa sociedade e que traz um desarranjo, um desajuste na nossa sociedade, pode ter certeza que nós estamos aí diante da necessidade urgente de experimentarmos um verdadeiro avivamento. Se olharmos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos identificar exatamente isto. Avivamentos ocorreram, avivamentos aconteceram exatamente diante de cenários traumáticos, cenários trágicos, cenários caóticos. Se nós prestarmos atenção na história dos grandes avivamentos, nós vamos observar que houve uma busca, que houve um interesse, que Deus sempre levantou homens e mulheres, jovens, crianças, para clamarem a Deus exatamente num cenário de terrível e absurda crise que assolava a vida das pessoas. E não é diferente hoje. Qual é o cenário mundial? Eu não estou falando aqui do que está acontecendo no Brasil, necessariamente, ou só no Brasil, necessariamente. Eu não estou falando aqui do que está acontecendo só no contexto norte-americano, necessariamente, ou só com o que está acontecendo no cenário dos países europeus. Eu estou falando no cenário mundial. Vejam como as tensões, inclusive tensões entre nações. Há rumores de guerra o tempo todo. Há conflitos ideológicos que estão levando os ânimos a se acirrarem, tal qual nunca antes na história da humanidade. E a grande pergunta não é onde está Deus? Ou por que Deus está permitindo acontecer? Normalmente esta é a pergunta que as pessoas fazem. Por que Deus está permitindo isso? Não estou entendendo. Por que Deus permite? Por que Deus permitiu? Ou por que Deus vai permitir? Mas não é essa a grande pergunta. A grande pergunta nesse cenário atual, mundial, nesse ambiente pós-moderno, em que a igreja evangélica mundialmente está inserida, a grande pergunta não é onde está Deus ou por que Deus está permitindo. A grande pergunta é onde está a igreja? Essa é a pergunta. Onde está a igreja? Porque se não, vejam os senhores, uma das maiores declarações, uma das maiores afirmações, se não for a maior afirmação que Jesus fez com relação à sua igreja, foi quando ele disse: vocês são a luz do mundo.
e vocês são o sal da terra. Só que Jesus fez esta afirmação de que a igreja é o sal da terra, e ao mesmo tempo, Jesus fez uma observação. Ele declarou, ele afirmou que a igreja é o sal da terra, e ao mesmo tempo ele fez uma observação. Qual foi a observação? Ele disse: prestem atenção, muito cuidado, porque se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser para quê? Para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, as crises que nós estamos tendo que lidar com elas hoje, falando do cenário brasileiro, por exemplo, as crises que a igreja ou o movimento evangélico brasileiro enfrenta hoje no nosso país, no Brasil, são sintomas e sinais claros de que o sal não está salgando mais, de que o sal está perdendo o seu sabor. Então, nós precisamos nos voltar hoje, e aí o tema, e quero parabenizar a iniciativa e agradecer, inclusive, pela escolha dos temas, tanto que me deram ontem para falar, como hoje à noite, e o tema geral de Atos, capítulo 17, versículo 6, que nos convida, que nos desafiam a olharmos para a história dos diferentes avivamentos e tentar perceber, tentar detectar nesses diferentes avivamentos que aconteceram ao longo da história, para que nós hoje também, influenciados no poder do Espírito e motivados por esses irmãos que foram antes de nós e que passaram por realidades, situações semelhantes à nossa, nós também possamos nos levantar o nosso tempo hoje e dizer: nós vamos nos levantar diante de Deus e vamos ser o sal que salga, e vamos ser a luz que ilumina, e vamos ser a voz de Deus nesse mundo que está no maligno. Então vamos lá. Eu pontuei aqui, é óbvio que a história, nós temos mais de 2000 anos de história do cristianismo. É claro que nem no seminário, se você fizer um seminário, nem no seminário você consegue acessar todas as histórias dos grandes, porque é muita coisa. Então eu pontuei aqui, selecionei basicamente aqui 4 grandes momentos para falar com vocês aqui rapidamente. 4 grandes momentos, começando pela cidade de Éfeso. Vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos precisar conferir algumas referências aí com relação ao avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso. O avivamento em Éfeso é caracterizado por confissão de pecados. O que é que caracteriza, o que é que mostra, o que é que nos faz identificar, perceber que de fato aconteceu um avivamento verdadeiro na cidade de Éfeso? É que houve confissão de pecados, abandono da idolatria, e diga-se de passagem, a gente vai ler isso aqui já já, essa confissão de pecados que aconteceu em Éfeso foi uma confissão pública. Não foi que eles chegaram no gabinete de Paulo, que Paulo nem tinha gabinete, né? Mas não foi que eles chegaram no gabinete pastoral lá dos apóstolos: olha, eu pequei. Não. Foram confissão pública de pecados. Os homens chegaram, os homens e mulheres em praça pública, confessando os seus próprios pecados, abandonando idolatrias e sendo libertos de espíritos malignos, de opressões demoníacas que lhes oprimiam. Vamos ver, abra sua Bíblia comigo aí rapidamente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 11. Ouçam o que diz: pelas mãos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Versículo 11, versículo 12.
a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha o que aconteceu aqui. Eles querendo se aproveitar, querendo pegar carona no ministério, na ousadia, na autoridade do apóstolo São Paulo, e foram enfrentar espíritos demoníacos. Agora veja o que foi que aconteceu, o versículo do número 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceram contra eles, que desnudos rasgaram as suas roupas, eles ficaram desnudos perante eles, e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor, olha aqui como começa o avivamento, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Muitos dos que creram, versículo do número 18, vieram confessando e denunciando publicamente os seus próprios pecados. Não era apontando o pecado de A e de B, não. Eram os próprios pecados, publicamente, confessando e denunciando-os. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que coisa extraordinária! Quer dizer, o apóstolo São Paulo chegou na cidade de Éfeso, pregou o evangelho na cidade de Éfeso, e a pregação de Paulo na cidade de Éfeso provocou todo esse rebuliço, provocou todo esse alvoroço, e foi um alvoroço tão grande que os efésios foram para a praça pública confessar seus pecados, queimar os seus livros de bruxarias, os seus amuletos, os seus ídolos, confessando os seus pecados. Agora, percebam bem, isso provocou uma forte influência sobre aquela cidade, que era uma cidade idólatra, era uma cidade pagã, era uma cidade muito voltada ao ocultismo. E vejam o que diz agora o versículo do número 23. Olha o que acontece, capítulo 19 de Atos, versículo 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Do caminho tem algumas traduções que usam a expressão seita. Seita não tem essa conotação pejorativa do ser falso ou verdadeiro, como hoje alguém diz assim: a igreja fulano de tal é seita. Em outras palavras, é uma igreja falsa. Aqui não tem essa conotação do falso ou verdadeiro. Do caminho ou seita, por causa do seu caráter andante, peregrino. Quer dizer, é uma igreja andante, peregrina, caminhante, clandestina. Não é uma igreja templocêntrica. Não é uma igreja templocêntrica. O que é uma igreja templocêntrica? São as megas e suntuosas catedrais, os megas e suntuosos templos, que alguém diz assim: eu só sou crente, eu só sou cristão se eu participar ali. Eu não estou criticando as grandes construções,
as grandes igrejas. Não, faz parte, nós nos reunimos, por exemplo, estamos aqui, reunidos, congregamos aqui. Esse é o espaço que nos reunimos para congregar. Mas a igreja é muito mais do que o prédio. A igreja, na verdade, não acontece no prédio. A igreja não acontece aqui, dentro de 4 paredes. A igreja acontece no chão da vida. A igreja acontece no tete a tete. É na sua existência enquanto reino de Deus, enquanto igreja que representa e sinaliza o reino de Deus, no meio desta sociedade corrompida, perversa, decaída. Então esta igreja, o povo do caminho, clandestino, caminhantes, andantes. E o versículo 23 diz isso: